amém? Nós vamos receber perdão, graça, a favor de Deus, e a justiça de Deus foi feita em Cristo, graças a Deus por isso, amém? Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 9, você pode se assentar. Provérbios capítulo 9. Provérbios 9. Diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a mesa. Amém? A sabedoria é tremenda. A sabedoria se preocupa com a estrutura, por isso ela fala das colunas. A sabedoria também se preocupa em preparar um lugar para você se alimentar. Então ela não está preocupada só com aquilo que você pode suportar, ela está preocupada com quanto também você pode caminhar. É por isso que tem uma mesa para você preparada. Deus, Ele está tão preocupado conosco que Ele dá sabedoria para a gente saber analisar. E hoje eu quero falar sobre decisões, amém, que nos afetam, que afetam o destino. E você pode achar que não, mas suas decisões, elas podem afetar o seu destino, não de salvação, mas pode afetar o destino, ou deixar de potencializar aquilo que Deus quer que você entre. É por isso que precisa de um alinhamento com aquilo que Deus quer, para potencializar a vontade de Deus, para você alcançar exatamente a vontade que é boa, perfeita e agradável, amém? E é maravilhoso isso, porque a sabedoria, ela está tão revelada em nós quando nós andamos com o Senhor, porque a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor. E o temor, lá em Provérbios 8:3 diz que o temor do Senhor significa reverenciar a Deus, se desviar do mal. Ou seja, quando eu ando com Deus, eu me desvio do mal. Então, quando a gente fala de temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, e Deus, Ele deu um espírito de sabedoria, ou seja, agora eu só preciso andar com Ele, só andar com Ele, que essa sabedoria vai ser revelada. Escute, a sabedoria de Deus vai ser revelada para você de uma tal maneira que quando você achar que não há luz, Deus vai dar um caminho novo para você. Quando você estiver no deserto, Deus vai preparar um caminho novo para você. Quando tiver as águas, Ele abre o mar e prepara um caminho para você. A sabedoria o tempo todo nos dá a autonomia de caminhar. É por isso que a sabedoria, ela prepara a coluna, mas prepara a mesa. Fala comigo, a sabedoria prepara a coluna para que eu possa suportar. Amém? Mas suportar o que? A construção que Deus quer colocar você. Suportar o projeto que Deus deseja, não para você, mas o projeto que Deus deseja de você. Muitas vezes nós estamos preocupados de um plano para nós, mas Deus tem um plano conosco. Amém? Então, a sabedoria, ela edifica o projeto, a coluna, para que Deus venha e se assenta e coloque ali em nós exatamente o que Ele deseja. Viver o sonho de Deus, eu vejo esses dias, né? Hoje mesmo lá em São Carlos, né? Me perguntaram, como que eu sei o meu ministério? Eu falei assim, não precisamos saber. Nós não precisamos saber. Nós só precisamos viver em Cristo, porque Ele vai nos direcionar. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em querer saber todas as coisas e não viver exatamente o que Deus tem. Escute o que eu vou dizer para você. Quando a gente fala de coluna, a coluna, ela sempre suporta uma construção de acordo com o tamanho dela. Não adianta você colocar uma construção muito alta, muito grande, em cima de uma coluna pequena. Não é assim? Não vai cair.
Amém? Está comigo aqui? Glória a Deus. Amém? Então não adianta colocar uma construção grande sobre uma coluna pequena. É por isso que Deus, Ele não traz, não revela, não coloca crianças, filhos, são filhos pequenos em grandes projetos. Ele não vai colocar um projeto grande para um filho neófito, para um néfios, um filho que não cresce na responsabilidade com ele. Amém? É por isso que eu quero falar para você da importância de tomar decisões, porque as suas decisões, elas vão determinando o seu grau de alinhamento e crescimento no desejo de Deus. É por isso que a Bíblia fala, crescer na graça. O que é crescer na graça? Crescer na graça é crescer no favor. Ah, então eu erro bastante e vem o favor? Não. A graça não é uma autorização, uma carta para eu pecar. A graça é justamente quando eu não quero pecar e não quero errar, o favor vem e me preenche. É por isso que eu quero falar para você, nessa noite, que aquilo que você deseja em Deus, aquilo que você às vezes sonhou lá atrás, aquilo que você planejou, muitas vezes não se concretizou, e às vezes nós colocamos, não, pode ser o tempo de Deus. Escute, é claro, pode ser o tempo de Deus, pode ser que aquilo não é a vontade de Deus para você. Eu só sei de uma coisa, que o diabo não tem mais poder contra a minha vida, porque eu estou no reino de Deus, isso eu já sei, amém? Então o diabo não tem poder de me impedir, mas existe eu, que tomo algumas decisões na minha vida, que impede o meu crescimento, e Deus Ele me coloca no ciclo do crescimento, através do favor dEle. Ele me puxa na graça, me puxa, para que eu cresça nesse amor, cresça nessa graça, para que eu cresça numa estatura que Ele, só Ele, não eu não posso determinar que tamanho é essa estatura. Eu não posso dizer, cheguei no ponto agora Deus vai entregar para mim o plano, agora eu cresci e Deus vai fazer. Não, somente Deus pode e sabe exatamente como você está na presença dEle. E é por isso que muitas vezes Deus não nos entrega, porque ainda nós estamos como filhos, sim, mas como filhos irresponsáveis na presença dEle. Eu quero falar nisso. Filhos que são mimados, que querem fazer a própria vontade, filhos que querem só fazer aquilo que é passageiro, que dá prazer. E toda vez que nós temos que tomar uma decisão, essa decisão, muitas vezes ela é baseada no prazer. E quando ela se baseia no prazer imediato, escute, nós podemos impedir que nós alcancemos exatamente a estatura que Deus deseja. Eu não estou falando de salvação, pessoal. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de Deus me colocar no reino dEle e me posicionar exatamente onde Ele quer. Mas como Deus vai me posicionar onde Ele quer, se em alguns momentos eu não tenho a única disciplina que eu deveria ter, que não deveria ser disciplina, mas deveria ser um prazer, que é andar com Ele. Nós não, escute o que eu vou dizer, nós não somos posicionados na estatura que Deus deseja, porque nós não andamos com Ele. Porque se nós andarmos com Ele, Ele traz o crescimento, me posiciona e coloca o projeto e tudo acontece. Então o problema não é Deus trazer o favor. Deus está trazendo o favor toda hora, mas sabe o que a gente faz? A gente pega e não toma uma simples decisão. E toda decisão que eu tomo de forma negativa, escute, eu quero entrar nisso aqui. Toda decisão que a gente toma de forma negativa, pode ser que ela não influencie na nossa salvação, amém? Eu não estou falando que se você errar, você vai perder a sua salvação, mas eu quero dizer para você, que eu vou dar exemplos para você, que quando nós tomamos alguns caminhos, muitas vezes nós entramos num ciclo onde nós não conseguimos crer e se posicionar exatamente como Deus deseja, e parece que tudo fica parado na nossa vida. E aí a gente tem assim, não, mas Deus está trabalhando. Sim, Ele está trabalhando no projeto dEle, mas sou eu que preciso crescer a essa estatura. Amém?
Sou eu que preciso chegar até lá, não ele vir até mim. O favor está lá, vindo, mas Deus só espera que eu cresça, que eu não seja o Néfios, mas seja o Rugios, filho cheio do Espírito que anda com ele. Escute, preste atenção, que é exatamente aqui. Toda decisão minha e sua, ela pode não influenciar para a salvação, mas ela influencia como eu estou posicionado no reino. Ela influencia de como eu estou me posicionando no reino. E toda vez que a gente se posiciona errado, porque a gente se deixa levar pelo prazer, pelos sentimentos, lá na frente vem um arrependimento. Puxa, perdi tempo. Aí vem a dor do arrependimento. Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo outro, poderia ter sido assim. É a dor do arrependimento. E é tão interessante que a dor do arrependimento poderia ser evitada quando nós tivéssemos tido o desejo e sentido, tendo a convicção do privilégio de ter andado com ele na disciplina dele. É por isso que eu não estou falando de lei aqui, eu estou falando de andar com ele. Eu não estou falando de obedecer uma coisa ou outra, eu estou falando de andar com ele, porque se você andar com ele, você vai obedecê-lo. Amém? Então eu quero falar para você que para muitos é dor, porque para muitos é uma dor andar com Deus. Mas eu vou dizer para você, se é uma dor andar com Deus, essa dor vai evitar outras dores, que é a dor do arrependimento. Então, se é uma dor você orar, se é uma dor você passar um tempo com ele, acredite, vai ser muito mais dor lá na frente quando tiver arrependimento. Por isso é importante você começar, quando está doendo agora, você fala, puxa, está doendo, vir na igreja dói, eu não queria, mas estou lá. Você não escuta a voz da sua carne que diz, Deus te ama, Deus te perdoa. Você não precisa nada disso. É a voz da sua carne dizendo para você não se comprometer com o reino. É por isso que o espírito que nasceu de novo está pronto, mas a carne está cheia de coisas. E a carne muitas vezes vai se esconder debaixo da palavra da salvação. Mas escute, a minha carne precisa ser reduzida ao pó. Eu preciso crucificá-la, negá-la. Por isso Jesus diz, quem quer vir após mim, negue a si mesmo, nega a carne. O seu espírito está sendo preenchido, o favor de Deus está aí, mas agora a sua carne precisa ser negada, para você ser posicionado no espírito. Amém? Por exemplo, hoje eu queria ficar assistindo o jogo. Se posiciona na carne. Não, eu até queria, mas eu estou lá na vida no espírito. Amém? É uma decisão que você tomou. Eu queria estar fazendo isso, mas eu tomei uma decisão de trazer o meu espírito aqui para ser cheio do Espírito Santo. Você está entendendo que essa decisão? Aí você pode falar, mas não muda nada, não está acontecendo nada. A decisão que você toma de buscar a Deus, na verdade não é buscar, mas se posicionar em Deus, porque nós não buscamos, é Ele que nos buscou, e Ele se mover em nós, amém? É nesse momento que Deus vai edificando as colunas, amém? Para a construção. Por isso que é nesse momento que eu tenho que ter uma decisão de sabedoria, e para ter sabedoria eu preciso andar com Ele. Então anda com Ele, para justamente Ele colocar o plano dEle em você. Eu fico prestando atenção, por exemplo, em José. A Bíblia fala que José tinha sido vendido pelos seus irmãos, e antes de ser vendido tinha sido jogado num buraco, e depois foi vendido como escravos. E ele estava na casa de Potifar, e lá Deus começou a abençoar, porque José andava com Deus. E José era um cara alto, bonito, moreno forte, e ele começou a se destacar na casa de Potifar. De repente a esposa olhou para ele com um outro olhar. E a gente sabe muito bem a história, que quando ela chegou a Potifar, a esposa dele chegou até José, a Bíblia fala que José simplesmente fugiu, amém?
Era uma decisão que ele tinha que tomar. Ele fugiu naquele momento. É claro que se José caísse naquele momento, naquela cilada, Deus iria perdoá-lo. Mas quando nós caímos em ciladas, escute, nós deixamos de dar espaço para Deus nos potencializar nos lugares celestiais aqui nessa terra. É por isso que eu preciso me potencializar. E como que eu me potencializo? Andando com Deus. Porque quando eu ando com Deus, não tem mulher de Potifar, não tem nada. Amém? É claro que José, se ele tivesse um problema, ele teria uma segunda chance, sim, mas a coisa ia demorar mais. Entenda, eu não estou falando de consequência, eu estou falando de viver ciclos e ficando lá patinando. Pastor, você está pregando lei? Não, escute o que eu estou falando para você. A graça de Deus, o favor, sempre dará uma chance para nós potencializarmos. Mas a pergunta é: para que perder essa chance que Deus está me dando agora? Para quê? E naquele momento foi um teste. Escute, a sua vida sempre será cheia de testes. Jesus passou por muitos testes, os discípulos passaram por testes. Sabe por quê? Porque é no teste que Deus separa os comprometidos e os meninos. Deus ama os dois igualmente. Deus não deixaria de amar se ele caísse. Mas naquele momento, José se comprometeu com o quê? Com o que ele tinha aprendido. Ele poderia usar a frustração dele. Puxa, fui vendido pelos meus próprios irmãos. Minha vida está assim mesmo, o que vai ser? Não vai custar nada, é muito mais fácil naquele momento ter um momento de prazer, eu mereço, afinal, olha quanta coisa desgraça aconteceu. Ei, um momento de prazer seu é um momento que muitas vezes é um momento de decisão que você tinha que ter. E aí a gente fala: puxa, mas nada está acontecendo, e o Espírito Santo está lá: ei, eu quero te alinhar, eu quero te trazer para perto, eu quero construir uma casa, eu quero colocar uma mesa, eu quero trazer. Mas sabe o que acontece? A gente trabalha com a dor do arrependimento ao invés de trabalhar com o privilégio da presença. E quando a gente lança fora o privilégio da presença por causa do prazer ou por causa do que a gente acha que é justo naquele momento, a gente a gente deixa de construir a nossa potencialização. José saiu de lá e não foi ser governador. Depois de lá ele foi jogado ainda num buraco ainda maior. Alguém poderia dizer: puxa, está vendo, se eu tivesse tomado a mulher do cara, ainda não teria vivido aquilo. Sim, com certeza, mas também não teria sido governador. Você está entendendo que a atitude dele levou ele para o buraco, mas levou ele lá no futuro para a potencialização. Escute, as nossas decisões aqui no dia a dia, elas vão construindo aquilo que Deus chama de, a Bíblia fala de o homem segundo a imagem de Cristo. E Deus quer essa construção, amém? Essa construção é o que Deus deseja o tempo todo. E essa construção é tão linda, porque quando você tem um privilégio, ela vai. Eu fico imaginando Jacó, quando ele estava voltando, olha o poder da decisão. Jacó, quando ele estava voltando, depois de ter trapaceado o irmão, lembra lá a história? Jacó, ele tinha um irmão, o irmão dele chegou morrendo de fome, o irmão dele era caçador, e o irmão dele chegou naquele exato momento, com muita fome. E aí o irmão dele fala para ele: ei, eu quero um pouco do seu ensopado, do seu guisado. Você sabe muito bem a história. Naquele exato momento, Jacó, que era um cara que sabia utilizar oportunidades, falou: você quer o que eu fiz aqui? Então me dá a sua primogenitura. Ele sabia que quem tem a primogenitura tem a potencialização de filho. É um filho potencialmente que recebe 2 vezes mais do que qualquer filho recebe.
primogênito sempre ficava com duas partes na antiguidade. Olha que lindo isso. E Jacó sabia disso, falou: opa, eu quero a primogenitura. Mas o homem estava tão cansado, o Esaú estava com tanta fome. Então aquela sensação, aquela voz para o corpo dele: ei, nesse exato momento que você precisa é comer. Você precisa disso. E aí quando Jacó fala para ele da primogenitura, a Bíblia diz que ele fala: mas o que me serve a primogenitura se eu tiver morto? Irmão, escute. Naquele momento ele poderia esperar um pouquinho e caçar. Ele é um excelente caçador, não ia faltar carne para ele. Mas naquele momento ele queria saciar a fome dele. Pois bem, vendeu a primogenitura. Depois a gente sabe que Jacó foi embora, e passa 14 anos depois, quase 20 anos, a Bíblia diz que Jacó volta com a família toda dele, depois de ter ficado casado, tendo filhos. E aí para voltar ele tinha que passar onde? Na terra de Esaú, do irmão dele, o irmão que ele trapaceou, o irmão que ele tirou vantagem, o irmão que terrivelmente ele tinha tirado uma porção. E quando ele vai, ele até fala: olha, separa o José para um lado e põe os filhos para o outro. E aí a Bíblia diz que ele manda os animais tudo na frente, porque vem uma informação para ele. Um dos caras que estão com ele fala assim: Jacó, e tem o seguinte, hein? Estão vindo de lá e estão com 400 homens. Bom, se estão com 400 homens, ninguém vai receber ninguém vai receber uma turma, dar boas-vindas com 400 homens. Ele já tremeu na hora, falou: vou morrer. Só estamos em 70, tem um monte de mulher, um monte de criança, morremos. Aí ele manda o gado tudo na frente, para ver se agrada o irmão. O irmão nem aí com o gado, o irmão passa pelo gado, a Bíblia diz. E o gado passa, o Esaú vem. E quando o Esaú está chegando, escute, Jacó tem uma percepção interessante. A Bíblia diz que ele se inclina 7 vezes em terra. Ele se inclina. E naquele momento que ele se inclina, imagina, ele fala assim: eu estou morto mesmo, morri, já era. Mas quando o irmão dele vem, a Bíblia diz que o Esaú vem e dá-lhe um abraço. Eles choram. E aquela atitude de Jacó quebra o coração de Esaú naquele momento, e há uma unidade entre os irmãos. Eu não sei o que você tem que fazer, mas acredite, se você se sente injustiçado por alguém, a melhor coisa é liberar perdão para ela. Ou se fez alguma coisa, se inclina para ela. Amém? Ceda ou inclina. Mas de qualquer jeito eu vou perder. De qualquer jeito você vai ganhar. De qualquer jeito você vai viver. Amém? De qualquer jeito você vai experimentar o que Deus tem. Olha o que aconteceu. Passam-se muitos anos. Lembra do José? José está lá no Egito. Lá no Egito a Bíblia fala que ele vai lá para o calabouço. Lá do calabouço ele se torna governador. Vem fome sobre a terra, os irmãos vêm. Quem que estava lá com Jacó? Na hora que o Esaú vem e usa de misericórdia para com o pai dele, ele sabia que o pai dele tinha passado a perna no tio. Mas naquele momento, quando ele vê o tio abraçando o pai, usando de misericórdia, ele entende que o amor alcançou aquele homem. Usou de amor, usou de misericórdia. E naquele momento que ele vê todos os irmãos lá, a Bíblia fala que ele tira o turbante e corre para os irmãos, abraça, beija e libera perdão para os irmãos que o venderam, os irmãos que lançaram ele para a morte. Você sabe o que é isso? O exemplo, a atitude do tio, porque naquele momento ele estava exatamente na mesma posição de Esaú, de ter o poder de trazer justiça ou trazer graça sobre alguém.
Você sabe que as nossas decisões, elas podem construir não só para nós uma construção para Deus, aliás, uma coluna para Deus trazer o projeto dele através da nossa maturidade, mas também pode impactar outros que vêm atrás de nós, como Esaú impactou seu sobrinho José, a ponto de transformar uma geração. Israel se tornou Israel porque lá atrás houve perdão de Esaú. Esaú perdoou Jacó, José perdoou seus irmãos, e houve uma transformação, e aquela nação foi conservada em vida sem fome. Você quer realmente ver algo ser conservado por Deus? É o amor que emana, é o que flui, e só isso é o perdão, amém? É por isso que quando eu ando com Deus eu perdoo mais, eu tenho menos justiça própria, eu me sinto menos injustiçado, eu me sinto mais favorecido, eu entendo que eu tenho mais do que eu preciso, mais do que eu merecia, e essa convicção, ela sempre me leva a tomar decisões de maturidade, onde eu preciso tomar decisões. E de repente hoje você precisa tomar decisões. Cada decisão sua, ela é o que traz a coluna na sua vida. E quando a coluna está pronta, a estrutura vem. Amém? Senhor, eu quero viver os teus planos. Constrói, se posiciona como coluna, que a construção vem. Se coloque na coluna em maturidade, como José se colocou, como Esaú se colocou. Amém? Sabe o que acontece? A construção vem, o projeto vem. Glória a Deus por isso. Está feliz com Cristo? Que 2021 seja um ano realmente onde você tolere mais as pessoas e se tolere menos. Que você se construa mais e peça menos justiça para os outros, mas peça para Deus te alinhar onde Ele quer. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé que eu quero orar com você. Depois nós vamos para a ceia. Aleluia. Aleluia. De repente há muitas dores e arrependimento na sua vida. Ah, pastor, mas já foi. Amém? A graça de Deus te supre e te reposiciona onde Deus deseja. Mas posso falar para você, agora é a hora. Sabe qual era a mensagem? Arrependei-vos porque é chegado, ou seja, é chegado o reino de Deus. Ou seja, mude o pensamento. Arrepender eu já expliquei. Tenha metanoia, muda esse pensamento porque chegou. Sabe o que é isso? Chegou o reino. Agora é a hora de você se posicionar. Amém? É a hora de ser separado. Não é hora mais de ser menino. É hora de crescer. É hora de se comprometer. O pai de família se compromete com a família. O obreiro se compromete com a obra. Amém? O filho se compromete com o pai. É assim por diante. O pai com o filho. Tem que haver um comprometimento. Mas se eu se comprometa com aquilo que Deus já depositou em você. Que isso seja um privilégio. Guarde. Paulo fala para Timóteo: não despreze. Ou seja, quando você olhar para o bom depósito que está dentro de você, não acredite que isso é pouco não. Não é pouco não. Alguém morreu por você. Alguém pagou preço por você. E alguém te amou e está dentro de você. Então não despreze. Se alguém tentar te diminuir, não aceite. Se alguém tentar entrar na frente, não aceite. Se alguém tentar te ludibriar, não, você não vai aceitar. A única coisa que você quer é olhar para aquilo que já está em você. Amém? Põe a mão no seu coração e fala: eu sei que está tudo aqui. Já está tudo aqui, aleluia. Tudo que eu preciso já está aqui. Oh,
já está aqui, tudo que eu preciso já está dentro de mim, é o Espírito Santo, aleluia, já está dentro de mim, o bom depósito ninguém vai roubar, ninguém vai tirar. Agora é a hora. Sabe, chega um momento na nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão. Vou viver a vida toda se arrependendo, sempre das mesmas coisas, como menino, erra, ou justificando, eu não sabia que era assim, se o Senhor tivesse feito assim, se as coisas tivessem dado certo. Ei, para de achar culpados, passa um roletão em tudo, fala: Deus, eu errei até aqui, mas é o seguinte, a partir de agora, eu quero andar contigo, eu quero caminhar contigo. E Deus já te posiciona para ser coluna, amém? Ser coluna, para suportar. E depois, escute, depois que você se tornar uma coluna, você vai ser a mesa dele, onde ele vai colocar o pão e o vinho, sabe para quê? Para que as pessoas se assentem aí e celebrem contigo o Cordeiro. Aleluia, amém? Glória a Deus. Pode orar. Aleluia. Pai, nós não queremos, Senhor, viver se justificando o tempo todo, Senhor, se arrependendo pelas mesmas coisas, ou ficar pensando: puxa, como poderia ter sido, porque deixamos de fazer. Nós queremos se posicionar como homens e mulheres de Deus, comprometidos com o Senhor. Nós queremos nos comprometer com a Tua presença e Tua palavra, porque quando eu me comprometo com a Tua presença e palavra, Senhor, com um privilégio, o meu coração é construído. O meu coração é construído dentro do Teu prazer, dentro do Teu favor, e tudo aquilo que o Senhor tem, vem sobre mim. Como filho, o Senhor vai me alimentando, eu vou crescendo. Então eu só preciso andar contigo, porque quando eu ando contigo, o Senhor me alimenta, o Senhor é o meu pão, o Senhor é minha água, o Senhor dá tudo para mim. Então quando eu ando contigo, o Senhor, como fonte, me faz jorrar e crescer rumo, ó Pai, ao reino, rumo à vida eterna. E é por isso que nós caminhamos em Teu amor. Aleluia, aleluia. Irmão, eu quero que você ore, parece que está meio travado aí embaixo. Pode orar um pouco, pode orar, abre a tua boca, ora numa voz audível, que dê para você ouvir o que você está falando, pelo menos. Tire esse tempo de oração. Eu não quero que você dê amém para aquilo que eu estou orando, não. Eu quero que você ore aquilo que você acredita que Deus tem para você, aquilo que Deus quer de você. Eu não quero orar por você, eu quero que você ore e se posicione como homem e mulher de Deus. Eu não quero determinar para você uma oração, mas que a oração saia do seu coração, não como necessidade, mas como um clamor de alegria e vida por aquele que já morreu e ressuscitou por você, aquele que te enche de favor, aquele que te agracia e que te preenche o tempo todo. Aleluia! Seja cheio do Espírito, seja cheio dessa glória. Oh, que aquilo que Deus tem para você não vai parar, não parou, não perdeu. Mas pastor, eu já errei, quebrou, mas Deus faz tudo novo. Deus faz tudo novo, Ele te colocou de novo no lugar dEle, para Ele te levantar. Oh, aleluia! Aleluia! Ele é santo e te toma pela mão para te levantar dentro desse amor, dessa vida. E quando nós começarmos a ser levantados, a dor do arrependimento vai acabar, e só vai ficar conosco o desejo de se comprometer e amar.
Que no lugar de toda dor de arrependimento, cresça em você a cada dia, através das suas atitudes, o privilégio e o sentido e a convicção de como é bom andar com Ele, como é bom viver nele, como é bom renunciar o mundo por causa dele, porque fomos amados e é um prazer se posicionar contra aquilo que o mundo diz, não porque nós queremos afrontar o mundo, mas porque nós amamos Jesus e somos amados. Então a nossa posição já é contrária àquilo que o mundo diz. Amém? Aleluia. Feche seus olhos e seja cheio aí do Espírito. Você que esse ano acredita que Deus vai fazer algumas coisas diferentes em você, eu profetizo que os dons que estão em você se manifestem. Aleluia. Eu profetizo que os dons se manifestem na sua vida. Aleluia. Já deixei, os teus reinos já ganhei, minha vontade eu já deixei.